Oi, turma, tudo bem? Ah, Vamos hoje para nossa quarta aula da semana. Não é de português, nós teremos aula de ciências hoje e amanhã, tá bom? Então, vamos para a página 88 do nosso livro de ciências, é o capítulo 5, e ele fala sobre a tecnologia e os sentidos humanos. Então, a gente estava vendo anteriormente, em ciências, sobre os nossos cinco sentidos, né? O tato, o olfato, a gustação, a audição e a visão, né? Mas vocês imaginam que todas as pessoas do mundo elas têm todos os sentidos? E as que não têm? A gente sabe que nem todo mundo tem os cinco sentidos, né, gente? Algumas pessoas são deficientes auditivos ou deficientes visuais, ou elas não têm algum dos membros, né? Ou seja, né, não tem ou os braços, ou as mãos, ou as pernas, ou os pés. E como será que a tecnologia ela pode ajudar essas pessoas? Vocês já se perguntaram? Será que a vida delas é bem simples como a nossa? A gente consegue ir e vir de qualquer lugar? Nós vamos ver então no nosso livro, na página 88 e 89, algumas histórias de pessoas que têm alguma deficiência e se superaram, conseguiram fazer coisas incríveis. Então vamos lá. A primeira história está na página 88. É o Paulo Eduardo Agardi. O Paulo, ele é mais conhecido como Pauê. Perdeu parte de suas pernas em um acidente quando tinha só 18 anos. Mas essa situação não interrompeu sua trajetória no surf, que ele praticava desde os 11 anos. Pauê decidiu continuar a surfar e ainda praticar outros esportes profissionalmente. Desde então, além de vencer vários campeonatos mundiais, ele conquistou muitos títulos de triatlo. Triatlo é uma atividade esportiva que reúne provas de natação, ciclismo e corrida. Venceu o campeonato mundial em 2020. Em 2003, levou o bronze no Parapan-Americano, são Olimpíadas de triatlo, né, de pessoas que têm alguma deficiência. É pentacampeão brasileiro e tetracampeão internacional, ou seja, ele já ganhou 5 vezes no Brasil, né? Ele é pentacampeão e ele é tetracampeão internacional e já ganhou 4 vezes mundialmente. Olha só que incrível, né? Outra pessoa que se destaca muito também no mundo dos esportes é o nadador Daniel Dias. Ele nasceu sem uma parte dos braços, dos dois braços, e de uma perna, devido a uma má formação fetal, né? Ele não, quando estava dentro da barriga da mãe, não se formou direitinho por algum problema e ele acabou nascendo assim. Mas essa deficiência não impediu ele de ser o maior medalhista de natação masculina nas Paralimpíadas, das quais ele participou. No total, ele tem 24 medalhas, sendo 14 de ouro. Além disso, o Daniel conquistou muitos títulos em outras competições importantes, 36 medalhas em mundiais de natação, sendo 30 medalhas de ouro e 27 medalhas nos Parapan-Americanos de 2007, 2011 e 2015, todas sendo medalhas de ouro. Olha que legal, né? Não é porque ele não tem todos os membros como a maioria das pessoas que ele achou que não podia fazer nada por causa disso. Pelo contrário, ele deu uma volta na vida dele, ele não desistiu do sonho dele e foi atrás. Agora, na próxima página, na página 89, a gente tem o Steve Wonder. Muitos papais e mamães aí devem conhecer as músicas dele. Ele é um cantor muito bom, ele é um cantor bem famoso também. E ele é um cantor dos Estados Unidos, né? Ele é americano.
Ele ficou cego poucas semanas depois de ter nascido, né? Aqui no livro vocês podem acompanhar o que a prof está lendo, tá? Na página 89. Após o seu nascimento, então, ele ficou cego poucas semanas depois, devido a uma complicação no parto. Ainda criança, ele já demonstrava talento musical e aos 13 anos lançou seu primeiro sucesso. 13 anos, gente, olha só. Desde então, ele não parou mais. E hoje ele coleciona 25 estatuetas do Grammy Awards, que é o maior prêmio da música, né? Além de cantar, Stevie Wonder, ele toca piano, ele toca gaita, bateria e baixo e defende as causas de pessoas com deficiência, participando de vários eventos. Olha que legal, né, gente? Além de ele ter uma deficiência, ele também incentiva outras pessoas que têm deficiência a seguir atrás dos sonhos delas. Isso é bem importante, né? Porque às vezes a sociedade ela acaba excluindo essas pessoas que têm alguma deficiência, né? A gente tem que lutar todo dia para fazer com que todo mundo seja visto de forma igual, gente. Não é porque alguém não tem uma mão, ou ela tem alguma outra deficiência, ou é cego, que a gente vai fingir que não vê aquela pessoa. Não, pelo contrário, né? A gente sempre tem que trazer a pessoa para perto da gente e tratar ela como se ela fosse igual aos outros e respeitar qualquer dificuldade que ela possa ter, né? Agora a gente vai ler um pouquinho sobre a Annie Jump Cannon. Ela foi uma astrônoma e física que se destacou na comunidade científica em uma época na qual as mulheres não tinham muitas oportunidades. No auge da carreira, ela contraiu uma doença que deixou praticamente surda. Entretanto, ela continuou a trabalhar e desenvolveu um sistema de classificação das estrelas que é utilizado até hoje. N classificou mais estrelas do que qualquer outro astrônomo, em um total de 350 mil estrelas. Ela foi capaz de categorizar 3 estrelas por minuto apenas observando elas. Olha que incrível, né? Ela era muito boa no que ela fazia. E não foi porque ela ficou praticamente surda que ela ia deixar de fazer o que ela fazia. Ela seguiu em frente. Isso é muito legal, né, gente? Agora, então, a gente vai falar um pouquinho da deficiência auditiva. Deficiência auditiva, a gente vai ler lá na página 90. A deficiência auditiva é a perda parcial ou total da capacidade de perceber os sons, ou seja, é uma dificuldade ou uma incapacidade de escutar. A perda de uma parte da audição é chamada de deficiência auditiva parcial, e a perda total é chamada de surdez. Algumas pessoas já nascem com uma deficiência auditiva, outras a desenvolvem no decorrer da vida. Neste último caso, essa deficiência pode ocorrer por alguns motivos, devido a uma doença, ou, né, como câncer, ou a um acidente, como bater a cabeça com muita força, pode estourar os nossos tímpanos e a gente acabar tendo uma sequela que deixa a surdez, né? Além disso, há pessoas que passam a ouvir pouco quando estão idosas, em um processo natural. Às vezes, alguns vozinhos ou vozinhas, a gente fala, eles perguntam, o quê? Fala mais alto, né? É normal, a minha avó às vezes é assim. Também existem casos de pessoas que desenvolvem essa deficiência por não cuidar de maneira adequada da saúde auditiva. Isso acontece, por exemplo, quando as pessoas trabalham expostas a ruídos muito altos, sem utilizar os equipamentos adequados, ou quando elas escutam música com volume alto durante muito tempo. Ruído, gente, é um som ou um conjunto de sons desagradáveis ou indesejáveis. Quando a gente está escutando barulho muito alto, ou às vezes quando a gente está na sala de aula e está todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo gritando, lembra que o Akira, ele tem, né, uma sensibilidade no ouvido dele. Às vezes, quando tá todo mundo gritando, um tá falando com o outro, daí tá falando com o outro lá da outra carteira, e vocês às vezes percebem o Akira tá com as mãos assim no ouvido, né? Porque às vezes tá demais, ninguém entende nada, e a gente tem que parar, contar do 5 até o 1
respirar e falar pausadamente e um de cada vez, né? Então, agora a gente vai ver abaixo, na número 1, na atividade número 1, as listas que mostram, há uma lista que mostra as profissões que mais podem causar perda auditiva nas pessoas. Vamos lá. Primeiro lugar, tripulação de voo. Segundo, músicos e profissionais de áudio. Terceiro, profissionais do trânsito. Quarto, motorista de ambulância. Quinto, engenheiro e operário. Sexto, dentista. Sétimo lugar, enfermeiros. Oitavo lugar, trabalhador de construção. Nono lugar, mineiro. Décimo lugar, motoristas de caminhão. Então, essas são as 10 profissões que podem prejudicar mais o nosso sistema auditivo, principalmente se a gente não cuida. E é muito importante também, gente, quando a gente utiliza fones de ouvido, não colocar no volume máximo, porque isso também prejudica muito os nossos ouvidos. Agora vamos fazer as atividades da página 91. Cite uma característica comum a todas as profissões daquela listinha. Todos eles trabalham com ruídos, né, gente? Com ruídos, às vezes, muito altos. Então, qual é a característica deles? É uma resposta pessoal. Agora, na B, nós vamos marcar o equipamento que protege contra perdas auditivas. Então, pausem o vídeo, olhem todos os equipamentos de proteção individual que tem aqui e pensem qual é aquele que protege as nossas orelhas e os nossos ouvidos, né? Então, vocês vão fazer um X, tá bom? Agora, a gente vai lá para a página 92. Nós vamos falar de Ludwig van Beethoven, ou conhecido como Beethoven. O Beethoven, ele é considerado um dos maiores compositores de música clássica de todos os tempos. Além, então, do talento dele para música, a história do Beethoven também chama atenção, porque várias das composições que ele fez foram feitas quando ele estava completamente surdo. Ele não nasceu surdo, ele ficou surdo por volta dos 26 anos de idade, quando ele começou, né, a perceber que ele estava perdendo a audição dele. Além de não encontrar, então, um tratamento eficiente, o Beethoven ainda convivia com o medo de a surdez ser descoberta, o que seria motivo de vergonha naquela época. Quando morreu, aos 57 anos, ele estava completamente surdo, tá bom? Então, o Beethoven, ele é um compositor bem famoso. Vocês já devem ter escutado algumas composições de música clássica dele, tá bom? Agora, vamos pular, então, para a deficiência visual, lá na página 96. A deficiência visual, ela é a perda parcial ou total da visão. Ou seja, é uma grande dificuldade ou uma incapacidade de enxergar o ambiente ao redor. A perda de uma parte da visão é chamada de baixa visão ou visão subnormal. A perda total da visão é chamada de cegueira. Algumas pessoas nascem com deficiência visual, outras a desenvolvem no decorrer da vida. Neste último caso, a deficiência pode ocorrer devido ou uma doença, como câncer ou glaucoma ou diabetes. Assim como ocorreu com os surdos, a vida das pessoas com deficiência visual no passado foi bastante limitada, mas atualmente, depois de algumas conquistas e invenções, melhorou bastante, possibilitando um cotidiano com atividades variadas. Então, esse aqui que está na página 96 é um alfabeto em braille, né? Então, gente, a gente vai falar na próxima aula, amanhã, um pouquinho mais sobre deficiência visual, tá? Eu quero que vocês assistam ao vídeo 2 de hoje junto com o adulto, para a gente poder fazer as atividades, tá bom? Até daqui a pouco. Um beijo!